Graças a Deus, irmãos. Em nome de Jesus, mais uma vez, nesta manhã, estamos reunidos para darmos continuidade ao estudo da Palavra de Deus sobre mordomia cristã. Esses domingos nós temos estudado esse tema. Nós já estamos no estudo 8 de mordomia cristã. O tema de hoje é dízimo, expressão de fé. Abraão. Expressão de fé, Abraão. Nós vamos orar, pedindo a direção do Senhor para este momento. Eterno Deus, nosso Pai querido, no nome de Jesus, nós queremos agradecer ao Senhor mais este dia que Ele já nos concedeu de podermos estarmos na Tua presença, na Tua igreja, para louvarmos ao Senhor através do estudo da palavra. Que o Senhor nos oriente, nos ilumine, para que tudo aqui seja para a glória e honra do Senhor. Entregamos nas Tuas mãos, agradecido ao Senhor, em nome de Jesus. Amém. Então, o tema de hoje, dízimo, expressão de fé, Abraão. Nós temos 3 passagens. Levítico 27, 32, tem uma parte que nós destacamos: o dízimo será santo ao Senhor. Já em Gênesis 14, 1, nós encontramos assim, nós leremos a palavra que diz assim: nesse tempo, Arafel era rei de Siná, Arioque era rei de Elazar, Kedmaloê era rei de Elã, e Tidal, rei de Coim. 15:6 diz: Abraão creu em Deus, o Senhor, e por isso o Senhor aceitou. Amém. Glória a Deus. Em Gênesis 14, 20, temos a primeira referência ao dízimo na Bíblia. O fato se dá cerca de 430 anos antes da lei ser dada por Moisés no Sinai. Gálatas 3,17. O dízimo, portanto, precede a lei. Não sabemos quanto tempo se passou entre a ida de Abraão a Hebrom, Gênesis 13, versículo 18, e a guerra dos 4 reis contra 5, Gênesis 14, a partir do versículo 1, e versículos seguintes. O fato é que Abraão já estava habituado em Canaã o tempo suficiente para ter granjeado respeito e confiança na região. As guerras de pilhagem, saques e conquistas territoriais eram muito frequentes. Liderados por Kedorlaomer, 4 reis de pequenos reinos ao norte da Palestina se confederaram para sufocar uma rebelião de 5 reis do sul, inclusive os reis de Sodoma e Gomorra, onde Ló habitava. A confederação do norte venceu a guerra e levou toda a riqueza e todo o gado, levou prisioneiro, inclusive Ló e sua família. Avisado, Abraão reuniu seus escravos e, com a ajuda de seus aliados cananeus, partiu para a guerra. Venceu os 4 reis, trouxe tudo de volta, seu sobrinho Ló, toda a riqueza saqueada e ainda grande despojo. Quando ele vem voltando, eis que sai ao seu encontro o sacerdote do Altíssimo, do Deus Altíssimo, Melquisedeque, rei de Salém. Salém tanto pode ser um lugar quanto uma definição espiritual, conforme Hebreus 7:2, rei de paz. Melquisedeque abençoa Abraão em nome do Elion, o possuidor dos céus e da terra, e engrandece
ao Senhor por ter dado a vitória a Abraão. Por onde se vê que Abraão venceu 4 reis com a ajuda sobrenatural de Deus. Versículo 20. Ato contínuo, Abraão lhe entregou o dízimo de tudo. Versículo 20. Quem era Melquisedeque? Por que Abraão entregou o dízimo a ele? Dízimo de quê? E o que procuraremos descobrir neste estudo para nossa edificação espiritual? Dízimo, uma questão de fé. Não foi por acaso que o primeiro dízimo mencionado na Bíblia foi de Abraão, pois ele é reconhecido como o pai da fé, ou o pai dos que creem. O dízimo está ligado à fé indissoluvelmente. Também não é por acaso que o primeiro dízimo mencionado na Bíblia tenha sido entregue a Melquisedeque, pois o rei de Salém é um protótipo de Cristo. Na sua oração, versículo 19, 20, glorificando ao Elion, Melquisedeque declara 2 verdades teológicas que estão na base da doutrina bíblica da mordomia. Primeira, Elion, Deus Altíssimo, não se trata de uma referência geográfica ou anatômica em relação a Deus, mas uma declaração de santidade e de perfeição moral de Deus, o possuidor dos céus e da terra. É o dono, o Senhor de tudo quanto existe, quer nos céus, quer na terra. Os poderes morais e espirituais, quanto na terra, os poderes cósmicos que o governam. Ele não é o possuidor apenas do nosso dízimo, mas de todos os bens e talentos, tempo e potencialidades. Os nossos dízimos são uma demonstração concreta do nosso reconhecimento de que Deus é possuidor de tudo. Elion é quem nos dá a vitória sobre os nossos inimigos. Romanos 8, 31 a 39. Deus nos faz mais do que vencedores, porque aquele que nos amou, aquele que entregou prontamente ao seu dízimo, Abraão está demonstrando que sabe quem lhe deu tão expressiva vitória. A fé é a visão do invisível, é o alcance do inatingível, e não somente crer que coisas maravilhosas podem acontecer, mas agir para que aconteçam. Não é ficar esperando que a vitória venha por acaso, sozinha, mas submeter a Deus e agir confiando em seu poder. O que tornou o dízimo de Abraão aceitável não foi o valor que ele trazia nas mãos, mas a fé que ele trazia no coração. Certo crente estava desempregado, conseguiu trabalho em uma fábrica de blocos de cimentos. Ele era franzino, estava doente. Ninguém acreditou que ele fosse capaz de erguer um bloco de 25 quilos e colocar na carroceria do caminhão. Mas ele o fez, trabalhou o dia todo ajudando a carregar os caminhões. No final de semana, ao receber o seu salário, ele tirou o chapéu, ajoelhou-se com o dinheiro na mão, balbuciou uma oração. Um colega pensou que ele estivesse passando mal e ajudou a levantar-se. Perguntando o que estava acontecendo, o nosso irmão respondeu: olhe bem para mim. Você acha que com as minhas forças eu conseguiria trabalhar uma semana pesado? Eu estou agradecendo
a quem me deu forças para fazer este trabalho. 2 semanas depois, o dono da fábrica precisou de um apontador, conferente, que tinha de ser uma pessoa de absoluta confiança, e deu a função ao empregado crente. No final daquela semana, ao receber seu salário bem maior, por um serviço bem mais leve, ele se ajoelhou 2 vezes, uma no pátio da fábrica e outro com a família em casa. Deus lhe dera a vitória. Deus merecia ser louvado. Amém? Glória a Deus. Cristo é o alvo da fé. Em Hebreus, capítulo 7, de 2 a 9, o autor fala da superioridade do sacerdócio de Cristo sobre o sacerdote levítico. O argumento é o seguinte: Abraão entregou os dízimos ao sacerdote Melquisedeque. Logo, Melquisedeque é superior a Abraão. Levi é descendente de Abraão, versículo 7. Melquisedeque é figura protótipo de Cristo. Logo, Cristo é superior a Levi, e o sacrifício de Cristo único e eterno é superior aos sacrifícios do culto levítico. Os sacrifícios da antiga aliança eram sombra dos bens futuros. Hebreus 10, 1. Apontavam para o Messias. Cada cordeiro imolado no templo era uma profecia do Cordeiro de Deus. Essa era a fé que validava cada sacrifício, cada oferta, desde a oferta de Abel, segundo entendemos pela leitura de Hebreus 11, 4. Ao entregar os seus dízimos, Abraão estava sendo fiel à esperança no cumprimento da promessa que Deus lhe fizera de que, na sua descendência, serão benditas todas as famílias da terra, e não apenas cumprindo um ritual, reconhecendo a soberania do Elion e que lhe dera aquela vitória. A mesma causa de fé que movia os fiéis da antiga aliança ao entregar os seus dízimos, a fé na vinda do Messias prometido, é a causa da nossa fidelidade sob a nova aliança. A fé no Messias Jesus, a mensagem de salvação por meio da fé em Cristo, deve ser proclamada e aceita por todas as famílias da terra. Nossos dízimos são válidos como oferta a Deus pela nossa fé em Cristo. Se não for entregue por amor a Jesus, pela fé em Jesus, os nossos dízimos se tornam um ritual destituído do seu maior e mais abençoado significado. Cristo é o alvo da esperança. Na sua exaltação ao Elion, Melquisedeque reconhece que o Deus Altíssimo é o possuidor dos céus e da terra. Ao entregar os seus dízimos a Melquisedeque, Abraão demonstra que os seus pés estão na terra, mas o seu coração descansa nos céus. O Senhor da terra é o mesmo Senhor dos céus. Adorá-lo, a Ele, servir na terra e antecipar a glória de adorá-lo no céu. Não é isso que Jesus nos ensina na oração modelo? Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Mateus 6, 10. Abraão sabia que era um peregrino e estrangeiro na terra. Hebreus 11, 9. Sua esperança ultrapassa os limites das nossas posses na terra e alcança os céus. Jesus nos diz: porque onde estiver o teu tesouro, aí também estará o teu coração. Mateus 6, 21. Com isso, o mestre queria nos ensinar que devemos colocar o nosso tesouro no céu para que
no céu estejam também o nosso coração. As almas, a salvação são um tesouro que ajuntamos no céu por meio de nossos bens oferecidos para a evangelização do mundo. Cada vez que um cristão entrega seu dízimo em sua igreja, ele está dizendo de um modo concreto: venha o teu reino. Como Abraão, ele tem os pés firmes na terra, mas a sua alma demanda os céus. Cristo, o grandíssimo galardão. Abraão não entregou os dízimos como pagamento pelas vitórias, nem pelo temor do castigo para alcançar mais bênçãos, mas porque o Elion, o Deus Altíssimo, mais alto do que qualquer dávida ou bênção, que ele pudesse receber ou almejar, era ele mesmo o seu grandíssimo galardão. Gênesis 15, 1. Não fez as contas para deduzir dos seus dízimos o que os soldados haviam consumido a fim de dar o dízimo do líquido recebido. Ele deu dízimo de tudo. Crer resulta em dar tudo. A sua oferta é a medida da sua fé. Seus dízimos são uma declaração formal, sistemática, de que você crê na provisão da graça de Deus para o seu sustento. Os dízimos cristãos não é uma questão de contabilidade ou de disponibilidade, mas é uma questão de fé. A maravilhosa declaração de Gênesis 15:1 encerra duas perguntas cruciais. Primeiro, quem é o seu escudo? Quem defende você? Quem lhe dá a vitória? Por meio dos nossos dízimos, nós estamos dizendo que Deus é o nosso escudo e é dele que dependemos e não de nós mesmos para nossa defesa. Em quem você se escuda? Em si mesmo ou em Deus? O problema dos crentes é que não são dizimistas, é que eles pensam que eles é que têm que administrar 100% de sua renda. Não creem que Deus possa fazê-lo melhor. Segundo, qual é o seu galardão? Que galardão deseja sua alma receber? O galardão de Abraão seria grandíssimo. O próprio Deus era o seu galardão. O galardão de Abraão seria grandíssimo, porque o próprio Deus seria o galardão. Mais de 4 séculos depois, Deus se revela a Moisés como o grande Eu Sou. O próprio Elion, o Senhor dos céus e da terra, era o galardão de fé para Abraão e para Moisés. Deus é maior do que tudo. O que ele e que a ele possamos pedir, maior do que tudo que dele possamos receber ou esperar. Ao entregar os seus dízimos fielmente, o cristão está demonstrando que seu galardão é o próprio Cristo. Como diz Paulo, para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Filipenses 1, 21. Jesus Cristo é o nosso escudo forte, o nosso galardão. Essa é a interpretação correta dos nossos dízimos entregue a Deus pela nossa fé em Jesus. Conclusão. Abraão é chamado de o pai da fé. Devido à sua obediência em todos os aspectos da vida, obedecer a Deus era a marca do seu caráter. O prêmio da sua obediência foi ser um canal de bênção para todas as famílias da terra. Pela nossa obediência a Deus,
nós também podemos ser canais da graça, da salvação para todas as famílias da terra, sustentando com nossos dízimos as obras de missões. Quem é o nosso escudo? Que galardão almejamos? Nossa fidelidade em dizimar será a resposta. Abraão é chamado do amigo de Deus. Tiago 2:23. Pelo fato de que Deus não lhe ter ocultado o seu propósito, assim é o crente fiel na sua mordomia. Um amigo de Deus que compartilha dos mistérios de Deus na salvação dos pecadores de todo o mundo. O supremo galardão de fé não são as respostas de Deus às nossas orações, mas o próprio Deus que se dá a si mesmo, a nós, na pessoa de Jesus Cristo. Como cristão, desejo demonstrar minha fidelidade, meu amor, a minha esperança na pessoa de Jesus Cristo. Compreendo que devo ser fiel a Deus na entrega dos meus dízimos, como demonstração de que a suprema aspiração da minha alma é glorificar Jesus e obedecer à sua vontade em todos os momentos, em todos os aspectos da minha vida. Algumas perguntas para refletirmos sobre esse tema. A quem Abraão entregou os seus dízimos? Quais as credenciais de Melquisedeque para receber os dízimos de Abraão? De quem Melquisedeque é protótipo? Qual a resposta de Deus diante da fidelidade de Abraão? A prática do dízimo surgiu antes da lei, com a lei ou depois da lei? Reflita bem, pense bem sobre este tema que acabamos de repassar para os irmãos sobre dízimo, expressão de fé, a pessoa de Abraão. Que Deus nos dê sabedoria, entendimento para sermos, de fato, dizimistas fiéis e sempre disponível para servir ao Senhor. Amém? Deus nos abençoe esta manhã e oramos agradecidos ao Senhor pelas bênçãos que Ele tem nos concedido e cada dia possamos reconhecer que Ele é o Senhor dos céus e da terra e Ele é o nosso Senhor e o nosso Salvador. Oramos em nome de Jesus. Amém?